proposta, apesar do nome meio chamativo, talvez por isso, né, é participação da sociedade civil, né? São poucas os cidadãos que realmente participam, né? E quando eu cheguei aqui, quer dizer, eu conheci tipo Karina, tipo Cleveland, né? Que são cidadãos participantes há muito tempo e que nas conversas eu sentia que desanimavam, né? Então a conversa é sobre isso, né? Como é que a gente pode, mesmo que sejamos poucos, né, que a gente seja efetivo e consiga se juntar nas coisas que a gente concorda, né? Eu tenho uma visão assim, que a coisa da política é vamos dizer, da gestão das cidades, não é só em Petrópolis, e não é só dessa gestão, é gestão de negócios, por um lado, e por outro lado, uma coisa muito eficaz de clientelismo, né, para conseguir pegar os votos, né? E hoje em dia as coisas estão ficando mais complicadas ainda, né, com o problema da violência nas comunidades pressionando mais ainda, tá? Eu agradeço às nossas palestrantes, Karina, né, que é arquiteta e urbanista e cidadã, e Cristina, que é funcionária da Escola Municipal Dr. Teodoro Machado e coordenadora do NUDEC. Assim, a Karina, a gente se inspirou nela, né, e no Cleveland para o nome, a primeira parte do nome do nosso debate, e a Cristina, né, desde que eu conheço pouco a Cristina, agradeço muito ela ter vindo, e ela me passa, assim, eu escrevi isso para ela, muita seriedade e firmeza, o que é, assim, um exemplo para todos nós. Eu que agradeço o convite. Então, a regra é a seguinte: cada uma das palestrantes vai ter mais ou menos 20 minutos, e depois, as pessoas que quiserem escrever, como tem pouca gente, assim, se tiver o que dizer, uns 5 minutos, né, porque tem gente aqui que tem muito a dizer, tá? O Tunico, que é o nosso, né, é o que controla o tempo, controla tudo, ele tinha sugerido acabar com uma pergunta para as palestrantes, mas mesmo que não acabe, se as palestrantes quiserem comentar, não muito alongadamente, né? Então é isso, vamos começar. Karina. Boa noite a todos. Eu me sinto muito honrada pelo convite do PV. Todos sabem que eu sou uma liberal, né? Mas o Otávio vive falando para mim, mas como pode você ser uma liberal se você é tão ambientalista? Acontece, né? Então, assim, eu me preocupo realmente com as causas ambientais. Eu acho que a gente vive num lugar maravilhoso, que tem tudo para dar certo. E eu busco ajudar no que eu posso, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre minha experiência de vida nessa cidade. Eu vim para cá em 86, eu tinha uma irmã que tem um restaurante na cidade. Tinha um restaurante na cidade, eu me formei em 85, fiz projetinhos aqui e ali, e para ganhar dinheiro eu trabalhava de garçonete todo fim de semana. E alguma hora, um colega meu que trabalhava na GSL falou: Karina, está precisando de arquiteto lá, leva o seu currículo. Eu levei, participei de uma seleção, né, de algumas pessoas. Na época a Selma ainda era economia mista. Entrei, fiquei lá 3 anos. Teve aqueles processos de reengenharia na época, né? E setores não afins foram retirados da empresa. O que eu fazia? Layout de divisão de indústria, né? A gente contrata um arquiteto para fazer um layout quando mudar. E nessa época teve concurso para a Prefeitura de Petrópolis.
que não fazer, fiz, passei e fiquei 27 anos no município. Nesses 27 anos, e aí quando você entra na prefeitura, é uma coisa muito doida, porque você, eu não sei se eu já entrei depois de todo mundo, não tinha como escolher onde você vai trabalhar, não. Te fala assim, olha, você vai sentar nessa mesa, isso aqui é um processo, você analisa ele aqui, e depois você dá carga nele, né? E eu assim, gente, o que é carga? Como é que você analisa um processo, né? E tudo mais, que a gente vai aprendendo no dia a dia, né? Aí tinha umas partes que eu também, assim, existe uma pressão muito grande no município para análise de processo, para licenciamento, né? Nós temos aqui na cidade, temos alguns despachantes muito fortes, que atuam muito fortemente das 16 de março dentro dos gabinetes do município. E essas pessoas, elas podem entrar na tua sala de trabalho, e várias vezes a gente tentava organizar de que isso não acontecesse, para a gente poder trabalhar, senão a gente passava o dia inteiro no balcão conversando, ensinando as pessoas a fazer projeto. Se a gente tinha que analisar, a gente não conseguia fazer o nosso serviço. E esses despachantes sentavam atrás de você e ficavam assim, você não está analisando o meu processo? Aí a gente falava assim, tô sem microfone, né? O microfone tá muito ruim e eu não sei mexer nesse negócio, Tá. eu não sou daqui. Então a gente eu não sei como é que desliga isso aqui. Será que eu encostei aqui, vou desligar? Não vou. Tá bom? Agora não. Você acha Então a gente é trabalhar com pessoas normais. E o cara assim, você não vai ver meu processo, você não vai ver meu processo? Eu falo assim, olha só, eu vou ver seu processo, mas eu também tenho que ver essas outras pilhas de processo. Você está atrapalhando o serviço. E N vezes eu fui convidada a me retirar. Eu trabalhei na educação, eu trabalhei na regularização fundiária. Cada vez que eu atrapalhava o serviço, eu era convidada a me retirar. Né? Tem gente que é o contrário, tem gente que é benquista, que quando atrapalha o serviço, eles dão um cargo melhor. Aí a pessoa também sai, mas né, sai bem na área. E nesse tempo, fiquei 27 anos na prefeitura. Chega uma certa hora que eu concluí que não adianta, você muda governo, entra governo, as práticas, a falta de continuidade na gestão pública, né, dos projetos, você tem um plano. Eu terminei minha carreira trabalhando na regularização fundiária. Existe um plano local de habitação social. O cara que chegava, o último chefe que eu tive, era um cara que veio da Casa da Moeda. O cara não sabia o que ele estava fazendo ali. E ele ficou 3 meses, não foi nem que eu tive, foi logo depois que eu saí. Ele ficou 3, 4 meses, e aí foi quando caiu o morro da oficina, ele não estava mais. Sorte dele, porque ele não tinha noção do que ele estava fazendo ali. Então, assim que são colocados os cargos dentro de um setor que tem que funcionar. Ninguém abre o plano, ninguém sabe o que contém o plano, ninguém lê as diretrizes do plano, ninguém lê as ações do plano, as metas do plano. Então, assim, eu desisto, não vou, eu posso me aposentar, não vou mais me aborrecer com isso. E nesse meio tempo eu já estava caminhando para a questão ambiental. Eu era muito amiga do Paulo Souza Leite, o Paulo Souza Leite muito envolvido com a questão do Comitê de Bacias, questão de água, me carregava para as reuniões, me carregava para as coisas. Eu comecei a participar dessas coisas, fiz um curso na ENSP, não me engano, em 2007, sobre qualidade de água e tal. E fiz outro curso de especialização em gestão normativa de recursos hídricos. E comecei a mergulhar nos comitês, comecei a acompanhar, fui me aprofundando. Hoje, a uma certa hora eu passei a ser diretora, passei a participar do conselho. Hoje eu estou presidente do Comitê Piabanha. E aí é como a gente vai buscando a forma, e aí, Cristina, né, tem a ver contigo também, de como que a gente pode fazer o nosso papel beija-flor, né? De alguma forma a gente tem que tentar melhorar o mundo, né? Vou ficar em casa? Não dá, né? Até poderia, né? Criar netos e tal, mas não tem essa oportunidade ainda, então, enfim. Faço o meu papel beija-flor. Tento ajudar. Quando
o nosso colega Tunico e o Otávio me chamaram para falar, eles comentaram sobre o livro do Ayrton Krenak, 10 maneiras de melhorar o mundo, de adiar o fim do mundo, né? 10 ideias de adiar o fim do mundo. Na verdade, se trata de 2 palestras que ele fez e que foram compiladas em um livreto, né? E é simples, né? É muito simples, né? O mundo, sem o mundo, nós não somos, nós não existimos. Se a gente não cuidar do mundo, se a gente não entender que nós somos natureza também, né? Onde que a gente vai? O que que a gente espera desse mundo, né? O que é qualidade de vida? Como se vive, né? Então, assim, fica nessa proposta dele, né? De que a gente se integre mais com a natureza, né? O tempo todo, né? Que a gente se questione mais. E deixa eu ler aqui o que eu tinha me proposto para falar. Então, para além do Comitê Piabanha, eu sou uma pessoa que eu não tenho boa memória, né? Eu aprendi isso na vida, tenho que lidar com isso, não consigo gravar frases, não consigo lembrar do nome de quem falou, mas eu consigo perturbar, eu consigo questionar, eu consigo, olha, seu raciocínio não está legal, tem alguma coisa faltando aí que eu não consegui fazer match. Então, assim, desta forma eu consigo contribuir. Participo de conselhos, consigo me engajar em entidades e participar de conselhos, então eu participo de vários conselhos. Nesse sentido, eu posso não trazer conhecimento, mas eu posso trazer questionamentos. E alguém tem que me responder e a coisa tem que ser coerente, né? Além disso, eu me meto a conversar sobre cidadania e formas de participação popular, que é o que eu estou fazendo aqui agora, né? Uma das posições que o Otávio colocou no nosso post era como enfrentar os problemas da nossa cidade, né? Então, a gente vive numa cidade que tem ao redor de 300 mil habitantes, que é uma cidade de tamanho médio, né? É uma cidade que consegue viver longe sem depender da metrópole. Nós temos bons hospitais, nós temos vagas de trabalho, nós tínhamos muitas indústrias. Eu acho que hoje está mudando mais para uma indústria mais tecnológica, uma coisa mais de ponta, mais refinada. Temos hoje muitas universidades. Então, assim, eu entendo que é uma cidade que, poxa vida, como é que não se consegue controlar essa cidade? Como é que não se consegue ter uma cidade organizada, né? Como é que não consegue se tirar o lixo da cidade? Como é que consegue fazer tantos empreendimentos numa rua que a gente sabe que já está totalmente engarrafada? Como é que se pensa resolver isso? É tudo gestão. É tudo gestão. E por que essa cidade não é bem gerida, né? Então, isso é o problema da cidade, gestão, né? Agora, como resolver a gestão da cidade? Leis nós temos. Nós temos lei para burro, nós temos lei até demais. Eu queria que alguém, quando o cara fala assim, eu sou candidata a vereador, já fui candidata a vereadora também, até para provocar também, você fala assim, o vereador faz leis. Não, o vereador de Petrópolis, ele tem que pegar as leis e ler para ver se elas são coerentes ou não, se a gente precisa de lei ou não, se aquela lei cabe ou não. Por exemplo, você tem um código de obras, Petrópolis só pode construir 4 pavimentos, a maioria das prédios, fora Roberto Silveira da Ararau, que permite 10 pavimentos. E a lei fala assim, para prédios acima de 5 pavimentos, o telhado tem que coletar água de chuva. Aí você fala assim, mas sabe, que lei é essa, se não pode 5 pavimentos? Né? Hoje pode pilotis mais 4 em alguns locais, mas na época da lei não tem. Então, assim, ninguém lê, ninguém fala. E aí aquela lei está à parte, não está dentro do Código de Obras, onde ela deveria estar. A proposta de lei deveria ser, fica alterado o artigo tal da lei tal, colocando aquele negócio. Porque o técnico que trabalha e analisa um licenciamento não tem conhecimento dessa quantidade de leizinha toda que sai todo dia na Câmara, não tem.
Até por isso funciona mal também, porque deveria ter alguém que lesse o DO todo dia e passasse para os técnicos. Houve um tempo que tinha isso, né? Que passasse para os técnicos. Ó, saiu uma lei de tal, você tem que cumprir essa lei. Ou temos que fazer uma regulamentação, um decreto regulamentar para fazer com que essa lei funcione. Mas nós não temos isso. Então, assim, é um samba do crioulo do da legislação de Petrópolis. E aí vão se criando... Hoje eu fui, para me preparar, eu fui buscar a lei orgânica de Petrópolis. Poucos municípios têm lei orgânica, nem todos os municípios têm lei orgânica, né? E Petrópolis tem a lei orgânica, de 90. E aí eu fui ler, gente, o que tem de alteração da lei orgânica? Aí você, para fazer uma lei orgânica, você tem que fazer 10 mil reuniões, assembleias e dararau, né? Aí para mudar, não. Os caras mudam na Câmara em 2 minutos. Você nem sabe que mudou. Então assim, o que é isso, né? Que samba do crioulo doido é esse? Bom, então assim, eu acho que leis nós temos muitas, né? E assim, nós temos conselhos para acompanhar, mas não temos pessoas preparadas para acompanhar nos conselhos. A gente tinha que ter cursos preparatórios para conselheiros, por tema, até porque a gente teria que saber da legislação daquele tema para poder estar participando. Nós temos planos. O que são os planos? Nós temos plano de turismo, plano de mobilidade, plano da habitação popular, plano de redução de risco, plano municipal de redução de risco. Esses planos, eles são engavetados. Esses planos são feitos apenas para cumprir tabela de lei que diz que para você receber verba, você tem que ter o plano. Então, assim, ninguém conhece o plano. Quando saiu o plano de risco de Petrópolis, eu lembro, foi um evento no Quitandinha, teve uma audiência pública, numa sala fechada, não sei se você participou, uma sala fechada, porque as pessoas não podiam saber porque desvalorizavam os terrenos. Então, você falar a verdade é um cuidado que o governo tem, porque pode desvalorizar os terrenos. Né? Então, assim, é uma coisa muito doida. E até hoje ninguém pega. E aí o plano não é lei. Então, o próprio licenciador na prefeitura, o próprio analista, ele não é obrigado a pegar o plano de risco e falar, olha, isso aqui não dá, porque conforme o plano de risco, isso aqui tem uma área tal, tem que ser feita tais e tais obras. Porque o plano de risco, ele não é um documento que mata, ele é um documento que orienta. Ele fala, olha, se você fizer tais e tais obras, você livra o seu risco. Então é só isso que você tem que trabalhar. Hoje parece que alguns locais, a critério do técnico, vai para a Defesa Civil analisar se é possível ou não aprovar aquele empreendimento, aquele projeto. Não sei, não estou mais na prefeitura para saber o trâmite. E até isso, né? A gente não sabe. A desorganização é tão grande que a gente não sabe mais o trâmite de nada. Existia um fluxo de processos, a gente publicado em DO. Existia um encadernamento, uma encadernação bem legalzinha, chamada Projeto Cidadão, de um governo desses aí, que não lembro qual foi o governo, que ele contratou na época era moda, organização e método, né? Contratou uma empresa que fez todo um organograma da prefeitura. Gratacós, né? Fez toda uma organização da prefeitura. Pô, o livrinho é show de bola. Cada vez que até hoje eu pego o livrinho para me lembrar como é que era o negócio. E aí dizia, olha, a prefeitura faz esse serviço em tal local, em tal, o horário de funcionamento é tal e a taxa de cobrança é tal. Está lá no livrinho, é super transparente. Então, por que a gente não tem isso hoje? A gente não sabe o trâmite, a gente não sabe o que a prefeitura oferece, aonde buscar o serviço, não sabe nada. Então, assim, a gente está batendo cabeça, né? E eu estou só reclamando, né? Vamos lá. Então, assim, uma cidade de 300 mil habitantes é uma cidade passiva de gestão, é uma cidade fácil de gestão, é uma cidade que oferece trabalho, nós temos muitos serviços, nós temos como correr atrás, nós temos uma densidade populacional ótima, que eu não vou falar aqui de quilometragem, mas, assim, como distribuir as pessoas pela cidade de forma justa? Que essas pessoas tenham um deslocamento rápido, que elas vivam próximas à natureza, que elas morem próximas ao seu local de trabalho, que elas tenham áreas de lazer próximas, que elas tenham comércio e serviço próximos, que sejam atendidos por equipamentos públicos, como terminais, postos de saúde, hospitais, bombeiros, etc. Ou que possam exercer sua fé na proximidade também.
Né? Como é que você vai distribuir isso? Através de lei, através de estudos e leis urbanísticas. E é isso, Petrópolis tem um bocado. Então, nós temos código de obras, nós temos código de posturas, nós temos código tributário, tudo isso, lei orgânica, tudo isso trata um tiquinho de urbanismo. E de, assim, quando você fala assim, a lei orgânica tem lá seus parágrafos que falam, olha, loteamentos, na época a gente tinha um problema muito sério de condomínios que burlavam a lei. Porque a lei de loteamento, ela diz que você, tantas por cento da sua área, 35% é área pública, 65% é uma área privada. Então, se você, como eles burlavam, eles fechavam aquela terra. Quinta do Lago foi uma das últimas que foi aprovado como um condomínio, por exemplo, são 3 milhões de metros quadrados. Tem praça linda lá dentro que a gente não pode usar. Por que a população está privada de usar aquilo ali, Sertão do Carangola, tem uma praça linda ali dentro, não pode usar porque é um condomínio? Então, na lei, a gente equiparou, naquela época foi equiparada na lei orgânica, loteamento a condomínios, para fins de cobrar tudo isso. Cobrar que a rua vai ser pública no final. Aí criou-se depois uma leizinha na Lupus, que dizia que em terrenos até tantos mil metros quadrados você pode sim fechar e tratar como condomínio, desde que você retire o lixo, cuide da luz, cuide da rua e tal. Mas aí é uma área muito menor do que 3 milhões de metros quadrados. Entendeu? Então, assim, aí quando você vai pegando essas leis todas elas, o Código Tributário, o Código Tributário tem a ver com... Tem! O Código Tributário lá fala sobre o IPTU, como é que é a cobrança do IPTU, o que você precisa para cobrar o IPTU, como é que tem que ser, quais são as normas que regem para que você seja cobrado ou não o IPTU. Então, todas essas leizinhas têm uma pegadinha de urbanismo na história. E nós temos um bocado. Então, lei é o que não falta para a gente. E aí tem a outra questão, que além de ser urbanística, tem a questão ambiental, né? Petrópolis tem uma lei em trâmite há mais de 10 anos. Eu acho que todo mundo já participou, já botou a mão nela. O Rogério já botou, o Ilka já botou. Eu não sei quem mais já botou a mão no Cleveland, né? Mauro. Todo mundo já botou a mão. 2012, no tal do Código Florestal. Ele vai e volta e ninguém libera o Código Florestal. Assim, ambiental. Por quê? Né? Por quê? Por que não, né? Qual é o interesse, né? O interesse é fatiar. Então, vou fechando aqui para vocês ouvirem a história. Eu participo da Cooperlupus, que é um grupo de trabalho que analisa projetos que são apresentados que não estão na lei. Projetos diferenciados. Apenas isso. Ou deveria ser apenas isso. Né? E áreas de né? Então, áreas... E eu também estou, por outra instituição, no CRPD, que é o Conselho Revisor do Plano Diretor. O que é o Conselho Revisor do Plano Diretor? É propor ou... Enfim, complementações do plano diretor. Complementações do plano diretor. Hoje o CRPD, hoje não, de muito tempo para cá, não é mérito desse governo, o CRPD virou uma banca de negócios. O CRPD, teve uma época que eu participava como ouvinte. Eu ia lá com uma outra colega, que também é tinhosa, e a gente sentava lá e estava só ouvindo o que eles falavam. E era uma troca de favores, porque eram vários empresários, cada mês, cada reunião, um liberava um empreendimento para o outro. E teve uma hora que eu virei e falei assim, mas vem cá, quando você... E aí, naquela época, era aquele negócio de uma loja de carro, de venda de carro ali na reta de... na Itocena, na reta de Pitandinha, que era do secretário de obras, o projeto era do secretário de obras, que tinha um laranja lá. E aí... Assim, mas vem cá, quando você pegou e fez aquela obra que você fez, você não disse o que você queria, que era vender carro. Ele não poderia vender carro ali, não era permitido. Você sabia que não podia. Por que você depois você vem e traz para o CRPD para a gente liberar uma coisa que você sabia que não podia? Idem, esses projetos de vidro que esses meninos
gente boa, gosto muito deles, Leonardo e Bruno, fazem pela cidade, Quitandinha, Correias, Itaipá, Varal. Eles fazem um projeto que pode servir para qualquer coisa e alugam em módulos, ou vendem em módulos, eu não sei como é que é. E aí queriam fazer um serviço que não era permitido no local. E aí trazem para o CRPD, para pedir licença para fazer. Eu falei, vem cá, quando você pegou e fez aquilo, você já sabia que não podia. Então, assim, não cabe, está na lei. A lei tem que ser igual para todos, você não pode sair pedindo picadinhos, né? Esses dias a gente começou o governo novo, nada de todos os conselhos já em reunião e o CRPD nada de reunião de conselho. Aí vem um membro da prefeitura e fala assim, não, porque o nosso plano diretor está vencido e a gente está no vácuo. Eu falei, olha, a gente não está no vácuo de lei. A gente pode estar com o plano diretor vencido, mas ele é o plano diretor que nós temos. E nós temos que fazer reuniões do plano diretor e ver o que precisa. Demorou quase 5 meses para ter a primeira reunião do Conselho RPD. Então, assim, é assim que nós estamos. Agora sim, a pergunta, né, que não quer calar. O que nós, cidadãos, podemos fazer para isso mudar? Né? Eu ando acompanhando um grupo aí na cidade que está querendo criar um observatório, mas eles mesmos não se entendem, aos níveis de Maringá. Eu não sei se vocês já ouviram falar da história de Maringá. Maringá, houve um roubo de milhões de dólares em governos. Os empresários, os comerciantes da cidade, todo mundo se juntou, botou um dinheirinho ali, bancou pessoas para pegar e analisar todos os DOs, ver todas as contas, todo o dinheiro que entra, todo o dinheiro que sai. E hoje eles têm um sistema de controle que eles chamam de observatório, eu não sei o nome, não lembro o nome agora, que diz que o prefeito de lá passa um perrengue para conseguir alguma coisa na cidade. Eu acho que a gente tem que lutar para conseguir um negócio aqui, porque a gente precisa de alguém que questione, que analise, que exija transparência. A gente não tem nada disso, né? Mas é isso, essa é a contribuição que eu gostaria de dar como cidadã nessa história. Primeiramente, quero pedir desculpa pelo atraso, né? Mas vim lá de Cuiabá, de Itaipava, é uma viagem até chegar aqui. Meu nome é Cristina Rosário, trabalho na Escola Municipal Dr. Teodoro Machado, no Vale do Cuiabá, onde aconteceu a tragédia de 2011, e estou como coordenadora do NUDEC Vale do Cuiabá desde 2012. Foi uma formação e sou monitora socioambiental, porque quando nós formamos o NUDEC, nós somos formados pela UERJ durante 3 anos e meio para ser formada monitora socioambiental para entender, né? Não adiantava montar um NUDEC para a gente muitas vezes ver e sem entender o que vai fazer. Então nós somos preparados durante 3 anos e meio para se formar em monitora socioambiental e saber o que ia fazer dentro do NUDEC. E assim, a gente sempre se encontrando, né, alguns dos roxinhos aqui, sempre se encontrando nessas reuniões. E um questionamento assim que eu faço sempre como comunidade, né, eu vejo todo mundo falar poder público, poder público. A gente fica sempre entendendo, pensando o seguinte, o que realmente o poder público faz nas comunidades, né? Porque a gente percebe muito bem que eles chegam na nossa comunidade na época da eleição. Nossa, tá cheio. Tem gente até saindo pelo ladrão. Agora, quando passa a eleição e a comunidade realmente precisa, não tem hora na agenda daquele político, não tem hora na agenda do prefeito. A gente vê aí algumas reuniões, eu não estou aqui para criticar ninguém, mas é uma realidade que todo mundo está aí vendo que é uma realidade. As reuniões, alguns aparecem, e em alguns momentos eles estão ali, 2 minutos eles escutam assim, cadê o fulano? Ele acabou de sair que ele teve uma emergência. Sempre ele tem emergência? Será que ele está ali naquela reunião com a comunidade, nunca é emergência? Ou só é emergência quando acontece a tragédia? Porque aí ele vai para a comunidade, vem TV, vem o poder do Estado, vem todo mundo de fora, né? Mas por quê? Porque aquele bolso dele que estava com um pouquinho vai encher, porque é assim que a gente percebe. E eu sempre falo da minha NUDEC, com as meninas da NUDEC lá. A política é necessária?
Sim, não dá para viver sem a política. Agora, a gente pode tomar parte da política? Não. Lá não. Dentro do NUDEC, cada um torce para quem quer, vota em quem quer e não pode comentar. O trabalho nosso enquanto NUDEC é comunidade. Independente se eu sou loira, branca, preta, se eu sou católico, evangélico, não interessa. O intuito nosso enquanto NUDEC, enquanto comunidade lá, é a comunidade, são as pessoas, né? O meio ambiente em si, igual a Karina fala, todos nós somos parte do meio ambiente. É cuidar de mim, é cuidar dela que está do lado, é cuidar do meu vizinho que tem um deficiente. Esse é o nosso papel. E a gente não vê isso no poder público. É uma coisa que a Ana Montenegro mesmo gosta muito de brigar sobre isso, né? A gente vai às reuniões, né, e questiona alguma coisa, escuta assim, depois a gente fala sobre isso. Se questiona dentro da reunião, não pode questionar. Não, não é momento. Quando é o momento, então, você fala alguma coisa? Quando que é o momento que a comunidade pode abrir a boca? Quando que eu posso falar aquilo que eu penso? Aquilo que eu acho que está certo ou que não está certo para mim? Então, a gente vai trabalhando sempre assim, nessa linha de o que eu posso fazer. Lá eu tenho um trabalho já desde 2012 dentro da comunidade, em que a gente busca parcerias para dentro da comunidade, do NUDEC, em prol da comunidade. Essa semana, tem um mês e pouco, saiu na mídia, não sei se todo mundo viu, sobre a situação do rádio, da comunicação nossa de rádio. Nós estamos questionados pela Defesa Civil. Por que não chamou eles para participarem da apresentação para a TV? Não, porque foi um trabalho feito pela comunidade. Não veio daqui para a gente lá. O que foi daqui para a gente lá não funciona. A gente não é nem por culpa, talvez, da Defesa Civil, né? A gente mora numa localidade que a gente tem vários morros, então a gente não consegue a comunicação via rádio de Itaipava, do Vale do Cuiabá para Itaipava. A gente só consegue pelo celular ou com outro telefone fixo, se tiver sinal e se tiver luz. Às vezes a pessoa tem o telefone, mas não tem no celular a internet, só tem por Wi-Fi. Se acabar a luz, a gente não tem comunicação. Então, uma das integrantes do NUDEC, que é a Ana Montenegro, já tinha essa ideia de criar esse projeto lá, entre eles, próximos lá da comunidade, dentro do Vale do Cuiabá, que é um local que ameaçou chover aqui, ventou, não tem mais a comunicação. E aí trouxe para o NUDEC. O que a gente fez? Abraçou. Então, a gente criou um sistema na comunidade de Itaipava, ao final do Vale do Cuiabá, em todas as cabeceiras, de comunicação pelo rádio. Então, o meu rádio não fala com o final do Vale do Cuiabá, mas eu falo com a Ana, que mora a 100 metros de mim. A Ana fala com quem fala a 200 metros de mim, e a gente criou essa ponte para a gente se comunicar. Então, é uma maneira que a gente criou para mais rápido ajudar a própria comunidade. Por quê? Porque chegar lá, vocês precisam de quê? Precisam de apoio, precisam disso, daquilo, vamos marcar uma reunião. Eu não vi reunião chegar aqui anotada assim, tal dia tem reunião, porque a comunidade precisa se equipar com isso. Mas a gente está se equipando por si próprio, para tentar ajudar. Lá, quando acontece a situação, agora a gente está vigiando as queimadas. Né? A gente tem um sistema agora de disque fumaça, que a pessoa vê a fumacinha e já loga diretamente dentro do grupo, e diretamente a gente comunica ao Ministério Público, está pegando fogo em tal local, imediatamente precisamos de ajuda. Porque a gente sempre percebeu isso, cadê? Liga, tem casa próxima? Gente, não precisa ter casa próxima, tem a mata, né? Tem as plantas, tem os bichos, tem a fauna toda, tem a nascente, que vai queimar se você não cortar o fogo aqui antes. E a gente percebeu que não. Então, o que a gente pode fazer então, já que a gente não pode contar quando liga, só se tiver uma casa próxima? Então, vamos se juntar. Criou o grupo, que tem várias pessoas da comunidade, tá? Todo mundo está dentro desse grupo, em vários locais, uma extensão bem grande, que imediatamente, junto com a doutora Denise Tarim, que é do Ministério Público, que está fazendo parte do nosso grupo de WhatsApp, né? Que é quando a gente coloca ali, imediatamente ela pergunta onde está, a Ana imediatamente já coloca ali a rota, aonde está, tudo polígono, tudo direitinho. Então, e não tem que falar assim, não sei chegar lá.
Poxa, está aqui, ó. Acabamos de mostrar a informação certa, o local, como chegar, tudo direitinho. Então, eu acho que é a única maneira em que a gente, que não é de dentro de quem tem a caneta, porque é muito fácil quem tem a caneta sentar aqui na cadeira e, né? A palavra certa é se dando o povo, porque essa é a verdade. A gente fala muito sobre isso, né? Se dando o povo. E a gente criou esse esquema. Mas por quê? Porque a gente viu a importância de que nós mesmos precisamos nos defender sozinhos. Não dá para contar totalmente com o poder público aqui fora. Dá na época da tragédia. Mas a gente não quer isso. Eu não quero isso. Eu não quero a minha comunidade tendo que contar na hora que cai tudo, que está chovendo, que o barranco caiu, que alagou tudo, pegou as casas, todo mundo lá sem poder saber o que fazer. Aí eu tenho que ligar para cá e agora aparece um monte de gente lá. Não. A gente vem se qualificando, fazendo formações, né? Agora tem o SSSR que vem nos apoiando com outras qualificações. A gente faz formações fora daqui, Juiz de Fora. A gente tem assim, quem chega lá no DEC, então vai lá, né? Lá no DEC, fica bom de ver quantas formações o DEC lá tem. Por quê? A capacitação é daqui do município? Não. Agora começou as capacitações aqui do município, uma ou outra, mas não. A gente está lá. Quanto foi a tragédia de 2011 aqui? Em 2011, olha quantos anos. O que teve aqui até agora? Nada, capacitação nenhuma. Tá aí, tô mentindo? Nem equipamento para poder fazer nada. Nem equipamento. Hoje a gente tem um DEC equipado porque o SSR não se equipou. Não se equipou. Viu? Então lá, se você chegar no meu DEC, eu tenho corda, eu tenho bota, eu tenho capacete, eu tenho lanterna, eu tenho tudo. Tem abafadores? Não. Ainda não, mas a Ana está criando, a gente já conseguiu, que meu filho trabalha com o negócio de lavar carro, então a gente andou pedindo os vizinhos lá que tem carro, né, que tem aqueles tapetes de carro, para a gente poder fazer. É. A Ana agora acabou de se formar fez o curso para trabalhar, para pagar fogo, né, fez lá em Secretário. Agora vai ter uma nova turma que a gente vai entrar, ver se consegue levar o NUDEC inteiro também para se preparar. Para quê? Para ajudar nesses momentos difíceis, que não é fácil, né? E a gente fica sempre se questionando, quem que eu posso ligar? A Karina? Que ela pode ligar para alguém para me ajudar? Porque a gente percebe isso. Quando ela fala assim, tem várias leis, tem um monte de lei aqui no papel, na gaveta, não adianta. Porque a gente percebe isso lá quando a gente vê lá o morro sendo cortado. Ah, não posso construir no morro. Mas a gente olha da minha janela, os morros estão todos cortados. Mas é com as casinhas pobres fincadas lá? É com quem tem dinheiro. Aí a gente pergunta, como é que aquela mata toda lá conseguiram cortar? Quem liberou? Qual a lei que liberou aquilo lá? A gente está lutando agora para aumentar mais a área né, de preservação lá, porque a gente percebe que tem lugar lá que não consta nem no mapa com mais de preservação. Porque é uma mata linda e a gente está vendo as pessoas que têm poder aquisitivo maior, né? Chegando, fazendo um caminhozinho aqui, faz um quadradinho de 1 metro. Quando a gente vê, tem 100 metros desbastados de árvores. As nascentes lá sendo desviadas. Os quem tinha poços em casa não tem mais. Porque quem tem dinheiro está lá em cima, faz lá em cima, está fazendo o quê? Desviando a água. Desviando, né? Mas por quê? Porque ele tem. Aí a gente chega lá na nossa casa, quer fazer a liberação, puxar um cômodo, nossa, eu tenho que vender a casa, vender um rim para conseguir puxar uma sala. Mas aí como é que quem tem dinheiro consegue devastar tudo com tanta facilidade? Aí eu fico me perguntando, o que está faltando? Às vezes a gente fala lá, o que está faltando na nossa cidade? Eu fico que a gente vê aí ganhando prêmio, cidade de Petrópolis, prêmio aqui, prêmio ali. A gente se questiona. Vontade política. Crítica. Porque esse era o meu sonho, de poder olhar ali e falar assim, nossa, a minha cidade realmente serve de exemplo lá para outras pessoas, para outras cidades, né? É uma cidade que dá para se cuidar quando se quer cuidar. Mas não é isso que a gente percebe. Entra governo, sai governo, a gente bate na mesma tecla. E aí bate no ombro da gente, poxa, tá comigo? Tô. Tu vai lá, te dar entupir o bueiro, mandar se entupir? A gente vai... Então, não tô contigo não. Mas quando a gente da comunidade vai lá e limpa, também não bota o nome que tu limpou não. Porque lá a gente grita.
A gente vai para tudo que a gente faz. A gente vai capinar na servidão, a gente filma, fotografa, Facebook, Instagram, agora é ótimo, né? Isso aqui é uma beleza. Não tem como dizer que foi eu que fiz, se lá na filmagem está ela fazendo, não adianta. A Cristina nem lá apareceu. Então a gente começa a fazer esse tipo de papel lá, porque a gente percebe qual é a importância da própria pessoa, da própria comunidade. Né? A comunidade tem interesse de cuidar da sua comunidade e o que a gente pode fazer. A gente agora hoje estava falando, a Ana, que a gente está com as meninas do Nudeco hoje à tarde, que a gente vai começar a marcar uma reunião, fazer uma passeata de novo na comunidade, porque a gente tinha lá, vamos supor, 2.000 pessoas morando, vamos supor, 500 já foram embora, mudaram dali por causa da chuva, mas chegou umas 1.500. A gente está vendo vários rostinhos diferentes, lugares que tinha uma casa, você falou de 4 andares, tem lugar lá que está com 6, dentro da comunidade, onde alaga. E quando a gente denuncia, a gente vê o caminhão lá colocando a terra, aterrando. Vê se aparece alguém. Aparece sim, quando já está lá no 6º andar, já com as janelas e a luz. Aí digam pra gente assim, eles são tudo invasores da beira do rio. E todas as vezes. O INE, então, eu gostava de ir na reunião com o INE. Vocês são invasores da estrada do Gentil. Ótimo! Invadir com vocês, invadir com a ENE, invadir com a Telemar, invadir com as outras empresas que chegaram aqui, com a Água do Imperador. Antes nem era Água do Imperador, antes, agora que é Água do Imperador. Era a antiga, Caemp. Todos nós invadimos com todos vocês. Porque a minha casa tem água, tem luz, tem telefone. Hã? A conta chega. O meu imposto não é barato. Aí eu sou invasora. Então alguém assinou comigo. Né? Então a gente começa a perceber, então quando a gente vai na gente fala isso. Vocês estão sempre falando assim, o pobre que mora aqui embaixo na beira do rio é invasor. Mas e o rico lá em cima? Ele não é invasor. A mata está lá linda, maravilhosa, ele vai lá e devasta tudo. Ele não é invasor. Não é. A gente está vendo lá os bichinhos lá, tu não pode botar um lixo com uma frutinha na porta de casa, que os miquinhos estão tudo descendo dentro de casa. Mas por quê? Porque lá em cima onde eles ficavam não tem mais. Agora a gente voltou a ver as capivaras, porque a gente proibiu da comunidade lá arrancar a beira do rio, os capim da beira do rio. Não pode. Começou a capinar, a gente começa a gritar, ei, vai fazer o que aí? Não, se eu estou cortando, corta não. A capivara precisa comer. Não, ela vai na tua casa. A gente fala assim agora, vai lá na tua casa. A gente ficou muito triste quando a Inéia cortou todo aquele rio. Nós comentamos aqui, cortou tudo. Tinha, o que mais tinha ali a capivara, a gente vê de manhã, passa 6 horas da manhã, daquelas garças lindas, maré, branquinha, dentro daquela água, a gente fala, meu Deus, está gelada, e elas estão aqui linda e maravilhosa aqui. Mas o que eles fizeram? Cortaram tudo. Mas cortaram por quê? Porque lá em cima fizeram prédio. Agora estão fazendo a entrada de Itaipava. Tiveram que tirar lá. Mas por quê? Que todo mundo botou a boca no trombone. Eu não posso puxar 10 metros para dentro do rio, mas o bonitinho lá pode. Puxar 100. Aí onde o rio estava largo, que em cima a gente não ia sofrer tão fácil com a enchente, ia voltar a sofrer de novo. Porque o que eles fizeram lá embaixo? Fecharam, porque eles querem fazer lá obra do INEA. Todo mundo bateu em cima, foram para a mídia, foram tudo. Recuaram novamente. Então, acho assim, a gente só consegue fazer alguma mudança se a gente... são poucos, todo mundo pode ir lá fazer, mas tem pouca gente. A cidade é grande, pouca gente aqui dentro. Mas se poucos começarem, a gente consegue. Agora, se todos os poucos falar, o outro não veio... Karina não veio hoje? Também não vou fazer nada não. Cristina não veio, não vou fazer nada não. Como é que a gente vai conseguir resolver alguma coisa? Chegar em algum lugar? A gente não tem como chegar. Então, assim, são poucas pessoas pensantes, né? Eu sei que a gente está olhando aí, tem muita gente que pensa assim, eu vejo tudo isso, não vejo mudança nenhuma. A gente conversa com as pessoas, não vejo mudança nenhuma lá. A gente vai encontrar pessoas que vão pensar assim e vai encontrar pessoas que pensam assim, realmente, igual eu falo. Eu sou uma que eu vejo assim, todo mundo fala assim, eu vejo você nessa parte aí de Nutec, trabalhando, ajudando a comunidade. Como é que tu tem coragem para isso? Porque lá em 2008, quase que minha vida foi, cefada pela enchente. Quase. Quase que eu fui arrastada pela água, tentando salvar as coisas de casa por falta de conhecimento. Hoje não. Hoje eu falo, não, gente, deixa isso aqui, A gente conquista amanhã. Eu te dou uma garrafa amanhã. Mas deixa a garrafa aí, vamos sair.
Então, e quando depois que eu vi o quanto a minha vida era muito valorosa em relação a tudo aquilo que eu tinha, né, e eu pude aprender que é muito mais importante a minha vida do que tudo que eu conquisto, né, com dificuldade, para botar um celular, uma cadeira na minha casa, eu sei que, ó, trabalho do caramba, mas se eu perder a cadeira, eu consigo de novo. Agora, se eu perder a vida, não. E eu vejo assim, depois disso, eu só venho capacitando cada dia mais. Cada dia eu bato na porta do vizinho e falo, joga lixo aí no rio não, filho. Porque se tu jogar aí, vai voltar para nossa casa. Se não vir na minha, vai vir na do vizinho. Ó, tá enchendo. Vamos sair? Não, porque eu vou... Não. Deixa a casa. Se molhar, a gente sai pedindo para a vizinhança uma cama velha para tu dormir. Mas aí tu vai ter cama para dormir. E eu sempre conto para os outros assim, os novos lá, né? Um dia eu fiz que nem você. Eu ocupei com a minha geladeira, com a minha televisão, que eu tinha acabado de comprar, meu fogão novo, que era o maior sonho, fogão de 6 bocas, que o marido me deu numa semana. Na outra semana, a enchente veio e pendurou ele na parede. Depois da enchente. E quase por causa de eu estar salvando minhas coisas, quase que eu não estaria aqui para contar a história hoje. Então isso aí, vocês podem ver hoje, tudo que eu não tinha, tudo que eu tenho hoje, que eu conquistei, né, essa casa que eu conquistei, isso tudo que eu conquistei, foi porque eu aprendi que primeiro eu cuido de mim, depois eu me preocupo se eu vou ter uma cadeira nova. E minha mãe falava assim, eu fico com pena quando eu chego na tua casa, em 2008, porque tu tinha a casa estava novinha, nós tínhamos mobiliado tudo novinho. Ele fez um acordo, a gente mobiliou tudo. Uma semana depois não tinha nada. Cristina, eu tenho uma cadeira vermelha, ótimo. Ah, eu tenho uma azul, ótimo. Então a casa era toda colorida. Eu falava com minha mãe assim, isso é casa de campo. A gente trabalhava no céu, trabalhava no sítio que era tudo colorido. Conta pra gente sobre como você consegue ajudar as outras comunidades, os outros lugares. Mostrando para elas que é o seguinte, o dia que elas entenderem que no DEC não pode se misturar com política, elas conseguem fazer alguma coisa na comunidade. Agora, o dia que o DEC se misturar com a política, ela não vai conseguir. Porque às vezes ela quer fazer uma coisa aqui, mas só se o outro permitir. Mas olha só, então vou te perguntar uma coisa. Desculpa, gente, só para... Não. Tá, só rapidamente. Porque o NUDEC, como ele foi feito pela comunidade. Mas existe uma lei do NUDEC ser público, que é o NUPDEC. NUPDEC. E aí, como é que você vê essa história do NUPDEC com o NUDEC? Como é que vai acontecer isso? Porque eles estão falando que vão preparar os NUPDECs, né? Então, eu vi alguma publicação quanto a isso. Como é que vai ser isso, né? Porque está atrelado à governança, né? Vai estar atrelado. Mas não vai estar atrelado a políticas públicas, não a políticas partidárias, veja bem. Sim. E vocês vão ter que manter a lucidez quanto a isso. Com certeza. Né? Dia 2 agora eu vou estar lá na Defesa Civil do Rio para poder falar sobre isso, sobre o NUPDEC. Porque quando a gente foi formado como NUPDEC. É um núcleo na comunidade para entender o que fazer na hora da tragédia e ter o apoio da defesa. Aliás, nós somos o braço da Defesa Civil dentro da comunidade. Né? Quando a pessoa entende qual é o meu papel, a minha importância na comunidade para ajudar a Defesa Civil e ajudar a minha comunidade, eu falo que a gente lá em casa, quando viemos para o município, quando o município aceitou o NUPDEC, que era NUPDEC, tiraram o P. Eu lembro disso. Lembra disso? Não pode usar o P, proteção. Ótimo. Proteção. Tirando o P ou colocando o P, não vai mudar pra gente. Eu moro na comunidade, eu vou cuidar da minha comunidade. Você só pode chamar as pessoas se a gente avisar. Puxa, quando vocês chegaram, eu já vigiava o Rio, vai chegar ali, vamos chamar, levanta, chegou no pé da cadeira amarela. Chegou no pé da cadeira amarela, vai transbordar na cadeira vermelha. Então já era um conhecimento da comunidade. Então, eu acho assim, essa nova modernidade que estão querendo fazer de formar os NUPDECs, núcleos de proteção, primeiro a comunidade tem que entender qual é o papel dela. Ela tem que se sentir resiliente naquela comunidade. Senão, ela vai vir. Senão, ela vai sair. Ela não vai ficar. Né? E o que eu posso fazer? Eu quero sair da minha comunidade. Sempre falei, eu quero sair da minha comunidade? Que eu amo. Então, o que eu posso? Aprender e fazer para ficar dentro dela. E é isso que eu acho que vai ser importante na criação dos NUPDECs. É fazer com que a comunidade entenda
qual é o papel dela, a função dela ali dentro de ela mora. Saber que ela tem o poder público lá fora, mas se ela também ali não apoiar a própria comunidade dela, não adianta criar no DEC, mudar no dequinho, como a gente quer fazer, não vai adiantar nada. Eles têm que, na verdade, eles têm que não esperar que o poder público tome a iniciativa. Né? Eles já têm que estar à frente na comunidade, com os grupos. Muito pelo contrário, né? E falar, olha, poder público, está acontecendo isso aqui. Venham nos auxiliar. Nos auxiliar, que nem foi o nosso caso. No nosso caso não foi o município que criou, foi o Estado, foi a própria comunidade junto com o Estado. E aí a gente apresenta para eles, a gente já tem um grupo, que a gente já vigia, já sabe o que fazer, já está treinado, então venha nos apoiar e a gente trabalha junto. E eu acho que só vai dar certo. Assim, às vezes a pessoa fala duvidando, não é duvidando. É que eu já vi, desde 2012, vários NUDECs começar e terminar. Começar e terminar, porque tinha outros interesses. Então, quando a pessoa não tiver interesse de comunidade, no PIDEC, no DEC, vai ser a mesma coisa. Tem que se doar. Tem que se doar. E é outra coisa saber que é de graça, né? Porque todo mundo quer, se for pagar, receber. Pode falar. Você está aqui para ir controlando o horário. Você estava lá que chega. Fica aqui para a filmagem do vídeo. Vem cá, levanta aí, vem cá. O microfone Faz a pergunta aqui que ele está falando na frente do. fala. Ou fala ou pergunta. Tem que ficar na frente da câmera. O microfone está aqui. Na frente da câmera e o microfone está aqui, ó. Boa noite. Oi. Muito obrigada. Chega aqui. Mais perto. Aí tá bom. Eu estava pensando nessa coisa do NUDEC que você está. Qual é a diferença desse NUDEC para uma associação de moradores? E se vocês tratam dessa questão da habitação, né, do lixo que você estava falando, das coisas que podem levar as moradias a ficarem em risco. Mas vocês também lidam com, sei lá, o serviço de saúde, com o serviço, com a escola? Eu queria saber isso. O nosso NUDEC, os outros NUDECs também tem a mesma coisa, né? Eles trabalham junto com... Agora tem a Escola Resiliente, que é a defesa civil dentro das escolas, né? Só que o NUDEC, lá, a maioria das meninas do NUDEC, nós trabalhamos na escola. Então, quando começou a Escola Resiliente, nós já tínhamos sido convidados para participar dentro das escolas em Itaipava, né? Porque ia começar lá o piloto de Escola Resiliente, e como já tinha um NUDEC lá na comunidade, os alunos são da comunidade, aonde a gente... Você me ligar no Fátima. Aonde a gente sofreu a tragédia, e os alunos da escola passaram por isso. Então, eles convidaram, o Rodrigo até convidou, que se a gente poderia participar junto. Então, desde quando ele começou a Escola Resiliente, a gente participa junto. Então, lá acabou surgindo essa situação, né? As meninas do NUDEC são funcionárias das escolas, são funcionárias do PSF, do posto de saúde, onde sofreu com a tragédia, e que trabalham na comunidade. Então, a gente tem essa parceria, escola, PSF e comunidade. Você pode explicar um pouco o que é esse projeto da Escola Resiliente? Como é que é o nome? Escola Resiliente. É onde a Defesa Civil foi para dentro das escolas, ensinando os alunos da escola o que fazer. Alunos pequenos? Dos pequenos ao grande. Toda a escola, toda a escola. A gente trabalha do 6º ao 9º ano com capacitações para eles. Tipo assim, o 6º ano vai cuidar da área de fiscalizar a escola, os riscos da escola. Desenhar no papel o risco da escola. O outro vai cuidar de montar os mapas de risco, das rotas de risco da escola. O outro vai cuidar da sirene, como vai ser, porque a gente tem um toque de é o recreio. Então, criar um toque próprio, para que quando tocar, vamos supor, epa, é alerta, é para sair, entendeu? Então, cria, e depois a gente faz o simulado com a escola inteira. A gente avisa só os professores, né, que estão sabendo, os alunos que fazem parte de cada grupo, de cada sala, são um grupo de 10, do 6º ao 9º ano de cada
turma, a gente pega 10, junto com a Defesa Civil, a gente faz os pluviômetros e leva para dentro das salas. Isso está em todas as escolas? Todas as escolas, maioria das escolas. Até escolas públicas. Agora tem escola pública. Começou em Itaipava, começou com o NUDEC. Escolas particulares também. Você está falando particulares Também. Começou com a escola Paulo Buarque. Então todas e o as NUDEC. escolas têm que ter um espaço que é o espaço seguro, supostamente. Isso aí. Então a gente acionou a sirene, simula. Todo mundo tem que ir para aquele local. Aí eu estou na sala. Eu sei qual é o meu papel. O papel é de organizar a fila. Então, tocou o sirene aqui dizendo que vai ter que sair, vai com a escola. Eu imediatamente vou para a porta e começo a direcionar por turma. Curiosidade. Que fecha. A Teodoro Machado é aquela na beira da ponte. Da ponte. Aquilo aí não inunda? Inundou. Até que andar? Em 2011 foi até quase o segundo andar. Primeiro Então, andar. quem estivesse no segundo andar estava protegido. Se o pilar não for levado. Tem isso. O plano foi levado. E aí a gente treina o quê? Quem sai primeiro? Segundo andar ou primeiro? Primeiro andar, que está próximo do rio. Então as crianças diretamente já direcionam as salas. Começa pelos pequenininhos, que é muito interessante que a gente faz o simulado. Eles são pequenininhos, né? Os pequenininhos dando a mão pequenininho, com a mãozinha aqui assim. Já vamos treinando eles. Faz o simulado, levando para a quadra, onde é o nosso ponto de apoio. É legal você falar isso pra gente, porque eu acho que a gente nem tem ideia que estava acontecendo isso no município, né? Acontecendo. Eu acho isso importante. Está acontecendo É legal. sim, nas escolas resilientes. Pode falar, pode falar. Chega aqui e faz a pergunta mais perto. Não, eu achei interessante faz todo esse foco, né, dos NUDECs, mas eu acho que a gente deveria ter a oportunidade de dar um passo atrás e pensar ou definir na comunidade quais são as prioridades e principais objetivos para a comunidade ali. Porque nós estamos vivendo muito foco em mudanças climáticas e tal. Eu, na geologia, já tenho umas divergências em relação a isso, mas riscos eu entendo que seja uma prioridade. Lixo, porque incomoda e tal. Mobilidade, a ausência dela. Então, mas, de uma forma ou de outra, a gente está focando no NUDEC a questão de riscos sem, quem sabe não é o local, pode ser que seja a associação de moradores, mas a gente deve ter a oportunidade de definir ou perguntar isso e ter algo que nós nos acostumamos a ter o contrário. Audiências públicas viraram o contrário. Quem ouve hoje em dia na audiência pública é o público. Tem que ser o contrário. A audiência pública é para o poder público ouvir o que a sociedade civil pergunta. Mas é essa oportunidade que a gente deveria pressionar para ter, para eles ouvirem, olha, nós achamos que aqui o problema, além de segurança, é lixo e tal. Como você pensa em poder introduzir isso? Vocês duas podem responder, né? Deixa eu falar rapidamente. Eu tenho uma sensação de que o próprio poder público não tem segurança nos prédios que ele indica como prédios seguros para uma hora do risco, né? Você vê a própria ali a 24 de maio, né? Aonde era uma quadra, uma área desceu uma barreira ali. Se tivesse mandado as pessoas para lá, tinha sido um caos. Você mora ali? Né? Então. Desculpa interromper sua fala, né? Não, pode falar. Chega aqui, ó. Fala aqui. Desculpa, boa noite. Fala aqui a todos. por causa do microfone. Desculpa atrapalhar sua fala. São dois parênteses que eu queria fazer. Primeiro, pela Cristina ter dito que o NUDEC não pode se envolver com política, né? Eu faço parte do NUDEC, Cristina é minha amiga de trabalho. Né? A gente trabalha, ela na comunidade dela, eu na minha, mas a gente tem uma parceria junto com a SOS Serra. E hoje eu trabalho com política partidária. Mas dentro do meu trabalho, eles sabem do meu trabalho na comunidade. Isso aí. Então, assim, eu consigo dividir o meu trabalho político com o trabalho comunitário. Né? Então, eu acho que a gente consegue, sim, ter um apoio do poder público de alguma forma, mas o meu trabalho é separado da política, né? De alguma forma. E sobre a comunidade, a quadra continua lá na área de risco. E os dois pontos de apoio, eu questionei isso no SOS Serra da última vez. Foi mesmo. Nossos dois pontos de apoio, a gente não tem rota de fuga, e os nossos dois pontos de apoio são lugares de risco. Né? O que fazer? Então, por isso que eu acho que a própria prefeitura demora tanto para tocar o alarme, Sim. sabe? Porque ela está insegura se aquele local, se ela deve mandar as pessoas para aquele local ou não. Mais né? um ponto. A nossa sirene fica localizada na Rua Nova.
Eu não sei se vocês aqui conhecem a 24 de maio, né? Então, é a rua principal, que é a rua 24 de maio, logo subindo à esquerda tem a Rua Nova e a gente termina na 1º de maio, que sai na Tem um Castelândia. moinho no meio do caminho, né? Tem. Então, a sirene, a única sirene que tem na comunidade, fica na entrada da Rua Nova. Quem mora no ponto final da 20, lá para trás, não escuta. Então, essa é a minha indignação. Já falei com a Defesa Civil, vou em todos os espaços que eu tenho, né, abertura, de dizer que a gente precisa de uma sirene. Eu conversei com o Major no sábado, né, Cristina? Estávamos no SS Serra, e eles falaram que vão lá fazer uma visita para ver se dá para aumentar a sirene no poste, ou se trocar o posicionamento da sirene, mas de qualquer forma, tem que ter uma sirene na 1º de maio, porque a gente vai ajudar as pessoas que moram na Castelândia e as outras Que dá pra ouvir. arredores. Não tem como. Foi o que a Cristina pontuou. Quando está chovendo, acaba, dá ventania, acaba a luz, acaba... Como a gente vai fazer para se comunicar? Não tem condições, gente. Não tem condições. E o mesmo fator que eu tenho é o da Cristina. Gente, hoje a Márcia me perguntou, estávamos no curso de dia, né, Bernardo? Durante o dia a Márcia me falou, amiga, você não tem coragem de sair da comunidade? Eu falei, eu não tenho. Não mesmo. Meu coração está ali. Eu sei que quando acontecer, não é o poder público que está ali para ajudar, somos nós. Então eu preciso estar ali. Estou ali lutando desde a tragédia de 2022. Passei pela enchente de 88, minha casa caiu, meu tio ficou soterrado. Eu tinha 7 anos de idade, então eu vivo na tragédia, né? Essa é a minha luta. Só que eu tento o quê? Buscar, estar sempre em espaços, estar presente em espaços como esse, para poder fazer a diferença e levar para a comunidade conhecimento e tentar trazê-los também. Tá? Essa é a minha contribuição, gente. Obrigada. Mas respondendo da política, não é trabalhar com político. É que a gente sabe muito bem que vários NUDECs começaram e o interesse não era o NUDEC, não era a comunidade, era a política. Eu vou trabalhar na comunidade enquanto NUDEC para ganhar voto. Não consegui, acabou. É nesse sentido. Trabalhar, porque eu também trabalho com política. Zé Roberto aqui. Vem aqui, Zé, por favor. Paulo. Em 2022, o Rodrigo Almeida, que foi coordenador de projetos, gerente de projetos na Defesa Civil, eu conhecia ele me convidou, e ele sabia de um trabalho que a gente faz no Morro dos Anjos com a Biblioteca para as Crianças, e ele me estimulou a ajudar a formar o NUDEC do Caxambu, né? E houve um processo de formação, de treinamento e tal, e nós passamos a ter uma rotina de reuniões. Toda semana, todo mês a gente tem pelo menos uma reunião e um programa de trabalho e uma pessoa que coordena, que é a Raquel Neves, que infelizmente hoje ela não pôde estar aqui. A gente tenta mobilizar e trazer mais gente, e esse é um trabalho complicado, né? A motivação das pessoas a participarem do NUDEC e entenderem o que é o NUDEC é um trabalho de ter muita persistência e muita paciência. E eu acho que nós não temos, por deficiência talvez formativa nossa, né, nós não temos as habilidades necessárias para seduzir as pessoas. Nós não temos habilidade de marketing da ideia, né? E a gente fica inventando coisas e tal. Processos para atrair, fazer eventos que atraem as pessoas para poderem ouvir o que está se falando e entender o que é o NUDEC. Nós somos acusados de serem bobos, porque somos usados pela prefeitura, porque não ganhamos dinheiro com isso, não sei o que e tal. Você sabe como é que é essa história, né? Todo mundo joga para baixo. Mas quando tem um momento, como teve, por exemplo, as chuvas que teve no ano passado, né, 2024, na hora do pega para capar, na hora que tem que mobilizar o que exista como área de apoio, seja ela de risco ou não, já que a cidade é praticamente toda uma área de risco, as pessoas do NUDEC do Caxambu voluntariamente se mobilizaram e foram apoiar, a dizer para o pessoal das escolas o que eles tinham que fazer, porque eles também não sabiam, né, para funcionar como plano de apoio e conseguir dar essa vida lá. Aí eu só quero, cortando essa história que todo mundo mais ou menos conhece, dizer o seguinte, existe uma piadinha no âmbito de quem atua dessa área, que é a síndrome do céu azul, né? Quando o céu abre, todo mundo esquece que tem uma época que chove, né? E também esquece que depois que chove e
desbarranca morros, etc. e tal, essas áreas, quando chega na época da seca, são as mais vulneráveis para incêndios, né? E aí você começa a ter as fumaças, etc. e tal. Lá no início, uma ideia que surgiu e depois era tanta coisa a ser feita que nunca foi em frente, era criar um memorial das tragédias, tá? Era criar uma situação em que as pessoas vissem fotografias, vissem imagens, vissem relatos sobre as tragédias que acontecem e se repetem, tá? Na época pensou-se até em criar um museuzinho, um lugar e tal, para botar as fotografias. Mas depois, hoje em dia, todo mundo usando o celular, eu acho que um meio de comunicação que repetisse, gravasse e reproduzisse, colocasse na frente das pessoas as imagens feias, né? Não é coisinha bonitinha, não é colete de Nudec fazendo, não, é gente ferida, gente morta, todas as tragédias que aconteceram. Eu acho que essa ideia precisa ser retomada. Desculpe aí. Fala, Rolfo. Aqui. Eu tenho uma opinião que não precisa construir um prédio para isso, sabe, Alberto? Eu acho que se a gente botasse um vergalhão fincado dentro do rio, aqui, com uma linha vermelha, a água bateu aqui, já seria um puta memorial aqui na cidade. Na minha casa eu não tirei a marca. O trânsito não coloca os carros acidentados aqui na frente do rio? Tem um vergalhão no rio, a água passou aqui, ó. Qual é seu nome? Rolf. Rolf. Só para responder a sua ideia do memorial, vocês que têm acesso, alguém tem acesso aí a celular, ao Facebook aí agora? Sim. Sim. Tem. Entra no Facebook Vigilantes da Chuva. Vigilantes da Chuva. Tudo junto. Aí tem post, lá tem o post principal que é fixado. E ali tem um link que bate no site dos Vigilantes da Chuva, que tem todas as fotos de 88, 2001, 2002, 2011, 2012. E por aí vai. O primeiro post. Alguém conseguiu acessar? Aí? No site Vigilante da Chuva. Esse? Do Facebook? Do Facebook. Achou. Tem no post. Não sei usar. Tem que chamar os nossos netos. Não. Ela abriu lá. Abriu? Estou tentando Obrigado. Essas coisas eu acho que a gente tem que ter pôster, tem que ter painel rodando, mostrando para todo mundo as imagens feias, que muita gente não quer mostrar para os turistas. Mas eu acho que o turista também tem que saber. Imagina, então, e aí você pega o plano de risco do município, o plano de risco, ele trata apenas de deslocamento de solo, ele não trata de inundação. Um turista que esteja na cidade num dia de chuva, como foi o de 22, ele não tem noção de que ele está em risco aqui no centro da cidade. Não tem nada, não tem nem o plano de... Você quer comprar um terreno, você quer comprar um apartamento no centro da cidade, você não sabe que isso aqui era de risco, porque não está no plano. Porque o plano não contempla. Gente, mas tem que contemplar. A lei diz que não precisa, não interessa, para a cidade precisa. Você pode ver que na lei orgânica, em 90, nós inserimos um artigo que todo cidadão tem o direito de saber sobre o risco de sua área. Mas não é verdade. Fala. Vamos ler lá. Só aqui, ó. Papel. Não, Tem. era para ser a primeira coisa, já vai colocar. Ele está dizendo que no site do Vigilante da Chuva tem informações com fotos dessas coisas. Se eu for procurar, eu vou achar.
mas eu queria que essa coisa saltasse na minha frente, não eu procurar. Vamos ver com o Quem não tem pessoal. Uma acesso? espécie de Dazibal dos desastres, ter um painel funcional mandando essas informações. Você acabou. Vamos ver com o pessoal da informática que ajuda a gente nisso. Não, mas é uma boa Sempre dica. tem uma opção, porque dentro A do informação próprio existe. site, Mas dentro é uma do boa próprio site dica. existe. Desde 88, todos os trajetos, com fotos de tudo, uma narrativa. De 2012 nós fizemos um sobrevoo lá, todas as fotos. 2011. Então tá tudo lá. Eu tenho. Rogério, Alguém vai falar? Rogério vem vai falar? falar, né? Ah, tá. Depois eu quero falar. Depois Karina. Depois eu falo também. Está todo mundo cumprindo o tempo aí. Boa noite, Rogério Guimarães, eu sou presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB. E eu queria voltar para falar da Karina, quando ela disse da legislação. Eu acho que a gente está muito precário de uma legislação ambiental. Eu tenho achado que os nossos políticos, infelizmente, não têm deixado um legado. Estão muito pouco preocupados em deixar legado, fazer bem feito. Eles querem cumprir meta. Entendeu? Eu tive agora, eu estou numa batida grande, nós estamos, né, nós ambientalistas aqui, podemos nos colocar nessa condição, da reforma do casarão dentro do Parque da Rua Ipiranga. E um dos motivos que vieram agora, vieram me falar, é que não vale a pena fazer a reforma do casarão para consolidar o Parque da Rua Ipiranga, uma luta nossa antiga, né? Nossa, talvez mais de 25 anos atrás, e porque a prefeitura não vai ter dinheiro para bancar os custos daquele parque. Mas não ia ter dinheiro para fazer bancar ar-condicionado ligado 24 horas por dia no negócio de vidro? Eu quero dizer o seguinte, Karina, as coisas para não acontecerem são muito tênues. Qualquer argumento é para não acontecer. Então, é isso que a gente está se batendo aqui. Como é que nós podemos fazer para que as coisas aconteçam? Porque nós somos pessoas capacitadas, engajadas, nós temos potencial e nós dependemos dos outros. Quem são os outros? O poder público. E aí eu fico meio triste, satisfeito, né? Porque quando falam dos NUDECs, na verdade já estão dando por liquidado que sempre vai acontecer desastre ambiental. Eu acho que a questão do meio ambiente, ela pode sim ser uma solução para isso. Pode não resolver, mas ela vai atenuar. Cidade esponja, aumentar a cobertura vegetal, falar disso, falar sobre o meio ambiente. Então, os NUDECs tem que ter, claro, mas olha, vamos fazer mais NUDEC porque, não, vamos aumentar a cobertura vegetal, vamos diminuir a permeabilização do solo, vamos tratar da mata ciliar. Eu acho que o meio ambiente, como resposta e solução, é muito importante, a gente tem como consolidar isso. Eu já disse isso, nós somos sempre os mesmos, né? Eu já disse isso, vou repetir, porque é importante fixar. O meio ambiente é a segunda coisa mais importante que nós temos na cidade. A primeira coisa, sem sombra de dúvida, é a saúde. Saúde, você pode ter o melhor plano de saúde que tem. Se você quebrar o pé no domingo, você vai cair na UPA. Se você tiver uma emergência, se intoxicou, você vai cair na UPA, você vai cair no público. Então, na UPA é a pessoa que não nasceu, ainda está na barriga da mãe, está com 90 anos, o rico, o pobre, todo mundo vai usar a saúde de Petrópolis em algum momento. Em maior ou menor potencial você vai usar. A segunda coisa mais importante de Petrópolis, algumas pessoas vão dizer, é educação. Também, mas não é isso, é o meio ambiente. Porque a educação você limita. Chegou em 15, 16 anos, para quem tem filhos, já não está no colégio público, já está em outro, eu, por exemplo, não tenho filhos, então você já limita um pouco. Agora, o meio ambiente... De 3 a 5, eu estou te avisando aos 3. Me alerta aí. Advogado quando vê público é terrível. Advogado não tem. Vai por fora. Então, o meio ambiente é a nossa qualidade de vida. Muitos de vocês aí estavam dizendo que vieram de fora e ficaram aqui. A qualidade de vida de Petrópolis é determinante e ela está ligada ao meio ambiente. Isso passa por turismo, geração de renda, entendeu? Não adianta. Quem é que vai fazer turismo numa cidade urbanizada? Quem é que faz turismo no centro de Caxias? Ninguém vai para lá, todo mundo vem para cá. Agora, a gente precisa aumentar isso e manter isso. E a Ilka uma vez me explicou uma coisa muito importante, eu tenho sido insistente nisso, é a desertificação das calçadas. Esse tipo de construção, como a Karina mencionou ali, de ferro e vidro, barata e rápida,
Cara, isso está enfeiando a nossa cidade. Você vai a Campos de Jordão, você vai a Gramado, é uma beleza. Todo mundo fala. Por que a gente não tem isso? Por falta de uma, como a Karina falou, de uma legislação. Nós estamos vivendo aqui no mix. É legislação disso e tal. Peraí, vamos enxugar. Por que a gente não tem o Código Ambiental até hoje? Há interesse? Qual o interesse, gente, que é maior do que o nosso interesse? Não tem outro maior interesse. Não tem dinheiro para isso não, porque já mudou o governo, entrou a direita, entrou a esquerda, já voltou um, voltou o outro, não sei o quê. Não tem, não passa porque não passa. Porque eles não querem deixar legado. Por que não fazem um distrito ecológico? Lá onde vocês moram é Cascatinha, Vale das Videiras é Cascatinha, distrito de Cascatinha. Vamos separar ali na altura da ponte que entra para Araras, fazer o distrito ecológico. O que muda? Nada. Só é marketing positivo. Petrópolis precisa de marketing positivo. É só porrada, é só morreu gente, é só isso. Eu estava falando agora com ele ali, nós tivemos menos de 10 mil pessoas na cidade. 1.000 morreram de acidentes naturais. Então a gente tem como enfrentar isso. Porque esse nome então, é mal usado, Que seja, o que a gente precisa hoje é consolidar o meio ambiente como uma política pública de qualidade, tá? Então eu queria deixar isso, me solidarizo com a Karina, eu como a Ilka, estamos no CRPD, Conselho Revisor do Plano Diretor, e não anda. Já falamos lá para o secretário, vamos deixar legado, vamos fazer um plano diretor bacana, vamos fazer Petrópolis voltar. Atualizar. Mas precisamos fazer. Gente, obrigado. Por favor. Então, a minha fala é no sentido dessa questão que é uma realidade, né? A necessidade de pontos de apoio na época de chuvas, que não seja igreja, que não seja escola. E me agrada muito pensar em centros comunitários, em cada região, se ter um prédio, que seja um prédio que vai ser de apoio, que esteja preparado para receber essas pessoas, e que durante a época que não precisar, que seja um centro de cultura, que seja o museu da memória, que seja um espaço de contraturno escolar com apoio. Então, assim, eu fico pensando que esteja preparado para a água da chuva passar por baixo e ele não ser levado, né? Então, assim, que seja uma coisa específica e funcional para o fim a que se destina, o fim mor, né? A que se destina, porque assim, ficar nesta dúvida se posso mandar a população local para aquela escola ou para aquela igreja, se ela está em risco ou não, é uma maluquice, né? É uma sensação muito que o governo realmente fica com medo, porque senão a culpa vai ser dele, né? Então, assim, eu fico achando que a gente devia pensar num equipamento público, né? Que permitisse esse tipo de uso comunitário, né? A gente até tem um projeto lá na 24 de maio, da Ana Clara, de um centro cultural que fosse um espaço multiuso para isso, né? Enfim, viajando na maionese do que a gente pode fazer para lidar com a situação. Olha só, antes da Ilka falar, são 8h20, nós marcamos até mais 8h30, porque a gente começou atrasado também. Mas aí vamos tentar cumprir aí. Você vai falar também, Elaíce, depois, mais alguém? Não, eu queria aproveitar, mesmo sendo as mesmas pessoas, em cima do que foi dito por todos aqui, o trabalho da Cristina, eu conheci a Cristina, infelizmente, nas chuvas de 2011. Eu entrei no Cuiabá sozinha, 48 horas na chuva, a Karina deve lembrar, ninguém queria entrar, eu entrei no Cuiabá, Paulo Leite entrou no Brejal e o Flávio entrou ali em Pedro do Rio. Nós três, só nós três entramos por 48 horas. Eu tinha lama até aqui e foi minha 7ª pneumonia pela prefeitura, nos 42 anos, porque todas as chuvas eu estava na linha de frente. Karina sabe disso. Arquiteto tem atribuição? Eu falei, tem atribuição. Eu fugia. Ela fugia, mas eu entrava na chuva. Quando eu voltava do Cuiabá, eu dava um trocado ao rapaz da Fonte Branca para me dar um jato de água, foi aí que eu ganhei a pneumonia, para poder chegar no meu prédio com menos lama. Então, eu não quero falar de mim, mas eu quero dizer, eu tenho uma história de quase 42 anos, eu me aposentei, vai fazer 3 anos,
E, como sociedade civil, a gente continua trabalhando e brigando por Petrópolis. Na realidade, eu pedi para falar, para conclamar todo mundo a estar nesses conselhos conosco. Não importa se tem voto ou não como a gente, nós somos minoria, tá? Inclusive agora, nessa gestão, além dos conselheiros, eles colocam vários contratados do governo, comissionados, mas isso não me intimida. Público não me intimida, tá? Eu tenho uma história, eu tenho um conhecimento, você vai me derrubar com maior conhecimento. Eu não tenho todo, mas eu me esforço. Inclusive, passei toda a legislação agora, municipal, estadual e tudo, se quiser repassar. O que acontece? Vocês precisam estar sentados. Não importa, não entende o assunto, vai se capacitando aos poucos. Tá? Eu entrei no comitê, não tem 2 anos. Falei, Karina, eu preciso me capacitar. Mas eu acompanho, eu fico de trabalhar. Está aprendendo mais um pouquinho. Então, eu acho que todo mundo tem que sentar e lutar. Agora, tem uma coisa que eu quero falar para vocês. A prefeitura precisa, não sei se meu tempo vai passar mais que não, ainda não, 2,5. A prefeitura não tem mais profissional com, não digo mais conhecimento que a gente, ela não capacita os concursados. E o que acontece? Quando chega uma hora, é um corre-corre. Só a Defesa Civil não dá para cobrir. Não dá. E tem outra coisa, é muito cargo de confiança, é muito RPA. RPA e comissionado, não é demérito nenhum, mas está o buraco do IMPAS aí para mostrar, que não arrecada para lá, tá? Isso é só uma questão. Agora deu 3 minutos. Tá, por exemplo. E outra coisa, se você não coloca profissionais, não capacita os que estão lá, eles não podem contar essa história. Os últimos concursados têm 12 anos de prefeitura e não têm esse conhecimento. A gente tenta passar, mas também tem que ter boa vontade de receber. Tá? Então, eu acho que vocês têm que ser replicadores, sentarem nos conselhos. Eu, pelo menos, divulgo quando tem. Novaes, agora que eu vi, ele foi para a reunião do CRPD e não tem voto. Eu fiz uma fala, parecia que nós estávamos sincronizados. E os instrumentos que queriam propor contra a nossa cidade, a gente bloqueou sem votação nem nada, que éramos minoria, pelo menos na última reunião está bloqueado. Então eu queria compartilhar com vocês e fazer esse pedido de participação. Obrigado. E Laís? Então, boa noite a todos. Rapidamente, eu queria começar agradecendo, né, principalmente a vocês, valorosas mulheres, palestrantes. Fiquei muito feliz de ouvi-las, sabe? E isso só prova, sabe, tanto vocês quanto nós que estamos aqui hoje, que vale a pena, por mais que seja difícil, que a gente tem que estar junto, que a gente tem que continuar fazendo esse trabalho, que a gente tem que multiplicar, né? Porque faz diferença. Pode ser lento, mas faz a diferença. E veja bem, nós estamos em Petrópolis, né, como já foi bem dito aí, estamos numa APA, né? Área de Proteção Ambiental. Claro que o meio ambiente somos nós e nós somos o meio ambiente e isso está tudo interligado. Então, a questão, inclusive, da prevenção, né? E a questão do Código Ambiental que estaria ali, né? Regendo, né, vários limites, né, de ocupação de solo, Por que não passa, gente? Porque não interessa. Porque eles precisam dar aos empresários o que eles querem, que é devastar, construir, vender, e é o maldito capitalismo selvagem, né? E aí o político retroalimenta disso, o empresário também. Então, assim, a gente tem que estar junto para se contrapor, né, a essa loucura, por exemplo, o PL da devastação que está aí, né, federal, né? Estamos tentando ver se quando agora, né, for votado na Câmara, que eu espero que demore bastante, que tenha audiência pública, que tenha bastante debate, porque isso é um absurdo, ainda mais nessa ocasião que a gente está vendo aí as emergências climáticas, as pessoas parecem que fingem que não estão vendo,
né? Elas vivem no dia, acho que é até de ontem, nem é o de hoje. Elas nem sequer se preocupam com a prole deles, né? Então, assim, eu queria saber, no meio dessa coisa toda, que de toda forma, assim, é muito multifacetado, mas, assim, por exemplo, os NUDECs maravilhosos que estão aí provando a importância disso, estão tendo apoio da Defesa Civil. Vocês estão sendo capacitados também na questão com os bombeiros, essa questão dos incêndios também, da prevenção, né? Das pessoas poderem se deslocar. Infelizmente, eu ouvi realmente isso, que vários pontos de apoio estão fragilizados, são pontos de apoio que não são apoio, né? A pessoa não pode ir para lá porque vai despencar aquilo, né? Então, assim, queria saber de vocês, né? Como é que está sendo, se tem algum respaldo, né? Porque isso só confirmando que a comunidade, os cidadãos, é que tem que fazer as coisas, não pode desistir, porque você precisa do poder público. Sim. Mas você tem que estar cobrando. E se você desiste, infelizmente, né, a gente fica de mãos atadas, as pessoas achando que não vale a pena, não tem o que fazer, é assim mesmo. Não dá, né? Obrigada, tá? Respondendo essa pergunta, os NUDECs têm o apoio da Defesa Civil, né? Agora nós estamos em formação com a SOS Serra, uma parceria da Defesa Civil, né? Com a SOS Serra, que é uma parceria muito bacana, onde tem apoiado os NUDECs, né? Então, assim, a gente tem visto essa parceria. Mas o que mais incomoda na gente enquanto NUDEC? É quando muda o governo. Esse é o único problema dos NUDECs. Quando muda o governo e que parece que tudo desanda. Tipo assim, o que o outro fez de bom... Não, peraí, não vou dar continuidade. Eu vou surgir novo... A gente está vendo isso, tudo bem que tem as formações hoje, mas eu tenho falado isso. Já estão surgindo agora tal do NUPDEC. Cara, já existiu no NUDEC. Agora é NUPDEC. Então a gente fica tentando entender aonde é que essa gente quer chegar. Mas por que isso? Mudança de governo. Por que não se dá continuidade daquilo que foi bom? Não. Né? Por que se criar novas coisas? Eu sempre falo uma coisa que brinco com o pessoal lá em casa assim. Eu escutei muitos anos o Silvio Santos, cresci vendo o Silvio Santos e falando, nada se cria, tudo se copia e se melhora. Eu sempre ouvi isso desde pequena. Pô, isso aqui foi legal. Pô, mas eu posso botar ele aqui e suspender um pouco mais. Mas eu usei essa base aqui que tá boa. Eu não preciso fazer outra. O dinheiro que eu vou gastar com essa base, eu vou fazer outra coisa, eu vou suspender. E a gente não percebe, não vê isso. Toda vez que muda o governo, os NUDECs ficam totalmente assim. Eu não vou falar, eu falo assim, eu não estou desmerecendo a NUDEC nenhum, nem dizendo que o meu é melhor do que o de ninguém. Só que por a gente ter sido um NUDEC formado sozinhos, a gente precisa da Defesa Civil, tem o apoio da Defesa Civil, mas a gente assim, já está um pouquinho mais à frente dos NUDECs novos. Então a gente já sabe, assim, não querem apoiar para chegar na comunidade. Beleza, já tiramos todo mundo. SOS Serra é um grupo privado, né? Que vem apoiando a Defesa Civil. De uma parte, sim, a parte é a parte mesmo. A parte. Eu depois quero terminar aqui. Eu acho o seguinte, é relativamente fácil a gente falar mal da Defesa Civil. Nós tivemos no governo anterior, tivemos 4 secretários, eu acho, né? Uhum. Cada vez que há mudança de um secretário, eles mudam tudo. A continuidade, né? Mas a gente precisa que eles se melhorem. A gente não pode detoná-los. Nós temos que insistir para que eles retomem os caminhos e que nos ouçam. E para isso a gente tem que estar presente. Eu tenho falhado, andei com problema de doença, de reuniões da Defesa Civil. Com o PDEC, porque o P ficou no Conselho. Né? No Conselho. E a gente tem que ir mais... Então, mas a gente não está detonando a Defesa Civil. A gente está questionando uma coisa que é todos os anos fazendo isso. Mudou, não dá continuidade. Está acontecendo, nós estamos sentindo isso agora. Muitos anos. E uma mudança que está desde janeiro, nós já estamos em junho, e continua, ainda não caiu as fichas lá. As outras também foram assim. Bom, ó, peraí. Não, eu tenho uma hora, pô. No DEC. Quando é esposa, você tem que cumprir, né? O Sistema Nacional de Defesa,
Tem um Vem sistema aqui, vem pra nacional cá. de defesa. Tem um sistema nacional de defesa civil. Sim. E aí o menor núcleo é o NUDEC. Né? No DEC, no PIDEC, só Agora manda é o no P. PIDEC. Não, a lei federal mudou no PIDEC. Mudou a nível federal. No nível, tá. Mas os conselhos municipais, né, de defesa civil, por exemplo, eles podiam se manifestar sobre isso. Não que não pode ser no PIDEC ou no DEC, não importa. Não importa. Eu acho que eles podiam fazer um manifesto dizendo que o que tem hoje, com que nome que tem, está funcionando. Sim. Entendeu? Eu acho que eles podiam fazer isso. Sinto muito, mas não foi uma pergunta. Você... Olha, estou eu, Novaes, inscrito. Eu sugiro que a gente acabe, mas se vocês tiverem umas coisinhas a colocar, seriam rápido, né? E dá tempo para as duas também se despedirem e também falarem. Eu queria que você até estivesse aí, porque eu vi que você estava querendo ir embora, o Rogério. Eu acho o seguinte, quer dizer, o nome do debate é ceticismo militante ou pessimismo esperançoso, né? Então, a gente é cético, mas continua militando, quer dizer, a gente tem uma crítica ao governo, à gestão, às organizações, a gente continua atuando. O Rogério lá na OAB, você no NUDEC, ela no CBPH, todo mundo tem algum problema, né? A gente lá no nosso bairro, por exemplo, a gente está desde 2017 para que o CBHP financie um projeto de saneamento. Finalmente saiu, são 2017, eles vão financiar. Mas a gente demorou 8 anos e adoramos a Karina, adoramos as pessoas lá, adoramos todo mundo lá, mas não é pouco, mas é burocrático. Entendeu? Não saía, o negócio não saía. É burocrático. Bom, então, a gente continuou. E a outra coisa, a gente é esperançoso, a gente sempre quer ter uma esperança para as coisas funcionarem. Então, a gente atua nas nossas instituições, eu trabalhei no serviço por 40 anos, então sempre fiz política dentro da instituição. Tinha também o meu partido, de preferência, certo? Então, acho que são duas coisas que a gente tem que sempre separar, para não fazer a política partidária, mas todo mundo sabia de qual partido eu era. Não escondia de ninguém qual partido que eu era. Então, a gente não veio para cá com nenhuma proposta. Nem que fosse do Partido Verde, que tivesse uma proposta, vamos fundar não sei o quê. Mas a Karina trouxe uma coisa que a cidade não tem. Mas a cidade tem algumas instituições fortes, aí o IPG tem essa característica de ser um local de fórum de debate, né? Vocês têm uma área temática importante lá. Você tem a OAB com áreas fortes. Eu acho que pode ter esse tipo de rede na cidade, que fosse a rede dos céticos militantes e dos esperançosos. Entendeu? Pode ter um nome de observatório. Eu acompanhei o Observatório do Rio no início. Foi muito interessante, muito interessante. Ele se desdobrou, ele participou das audiências públicas, alguém falou de audiência pública aqui, foi você, né? O observatório dava munição, subsídio para o cara ir para uma audiência pública, porque você chega lá, você às vezes não tem uma informação, o NUPDEC, mudou o nome, foi a lei que mudou, o nome mudou para NUPDEC. Então foi uma mudança que aconteceu, entendeu? Se eles mudaram o nome ou não. Então, chegaram os meus 3 minutos, eu não sei se a proposta da gente aqui nas nossas instituições é construir um observatório aqui, ou um local de debate dessa coisa, que junte as instituições, independente se é de direita, esquerda, meio, preto, branco, amarelo, evangélico, como seja, entendeu? Vamos botar essa coisa aí como... E aí por isso queria que você estivesse aí. Eu acho que é uma boa ideia da Karina. A gente tem que só avaliar isso, porque a gente vai continuar fazendo. Bom ou não, entendeu? A gente vai continuar lutando. Novaes, depois as duas se despedem. Eu vim falar exatamente isso que tu está falando. Muito bem, muito prazer. Eu estou, em primeiro lugar, quero desculpar pelo atraso, cheguei já com 7 e pouco, enfim. Eu estava numa reunião online,
agradecer ao Otávio, que foi quem me mandou o convite, mas em nome do PV, né? Então agradecer ao PV e a vocês. Perdi a fala da Karina, infelizmente, pude ouvir bastante da Cristina, que bom, é sempre bom ouvir. Assim, para não me alongar muito, eu estava preocupado exatamente em falar uma coisa nessa direção. A gente lá atrás, se tem alguns temas aqui, a gente vai ouvindo, né? E vai tendo as contribuições da plateia, a gente tem muitas questões para lidar, muitas, né? Desde o PL da devastação, que ela trouxe, né? Está lá no Congresso Nacional, até ali, a drenagem da minha rua, né? O canteiro que a prefeitura maltrata em frente à minha casa, enfim, tal, né? Então tem uma infinidade de questões a tratar, né? As mais locais, as mais gerais e tal. E esses desafios de trazer mais gente, é isso, nós somos os mesmos há muitos anos, né, Rogério? Muitos anos. Eu, inclusive, Wilker, você é mais jovem, muito mais jovem do que eu. Todo mundo fica falando aqui de 88, eu me lembro da enchente de 79, não vai quem quer. 66. Não se entrega, não se entrega, Wilker, não se entrega. Estou te ajudando. Eu me lembro de 79, não vai quem quer, 81 lá no Bela Vista, na cabeça do cavalo, lá no Ponte de Ferro, enfim. Mas esses temários todos, o que eu queria trazer é muito nessa direção, porque assim, eu tenho conversado com algumas pessoas, a gente há 2, 3 semanas articulou, acho que 16 ou 17 entidades, né, para fazer umas ações contra o PL da devastação. Fizemos uma coisa bacana numa quinta-feira, no Calçadão do Seri, depois no domingo na Praça da Liberdade, com crianças, com coisas lúdicas, com apresentação de artista plástica. A gente conseguiu fazer um negócio bacana. E nesses dias a gente tem muito conversado disso. Conversei com o Otávio, lá na saída do CRP outro dia, né? Eu conversamos sobre isso também, de retomar em Petrópolis o Fórum Popular. O que é isso? É reunir isso. A sociedade. Não, o nome não importa. A questão é reunir a sociedade, nós que estamos aqui, somos os mesmos há tanto tempo, mas que mantemos essas preocupações legítimas. Não, mas já temos jovens ali. Não, pois é, o Bernardo é o vice. Como é seu nome lá? Seu nome. José, são vocês, entendeu? Abaixo de, você é abaixo de 50. Você é abaixo de 50. Você é abaixo de 50. Mas é abaixo de 50. O resto tudo aqui é acima de 50. Já aqui. O Davi, que não pode estar aqui hoje, porque teve problema de saúde, mas com menos de 30, pediu muito para justificar a ausência. O Davi também. Estão representando o seu DPH. Então, tem uma turma. Mas nós, de qualquer maneira, temos esse desafio, de fato, de atrair mais jovens, de fazer isso, estar mais permeado na população como um todo. Melhor coisa praticar e fazer ações, marcar suas Isso, então, o que eu queria propor é isso, que a gente voltasse a se encontrar enquanto sociedade civil, e aí, de novo, eu não estou preocupado se a entidade A ou B é mais representativa, menos representativa, se a associação de moradores vale mais do que a sociedade de amigos do museu, ou se um sindicato vale mais do que um partido, não importa. Quem quiser estar aqui, eu acho que é bem-vindo. Cada um de nós vai saber lidar com as diferentes entidades, né, com a legitimidade de cada um, mas isso como julgamento pessoal. Vou encerrar. 3 minutos? Tá 3h30, vai até 5. Tá bom, não vou antes dos 5. Então, assim, o que eu queria propor é que nós voltássemos a nos reunir, porque essa experiência já houve em Petrópolis, era muito salutar, e ela, inclusive, o que fazia isso, a gente outro dia conversando, eu conversando com o Adriano Gomes, eu comecei a conversar com o Adriano, eu quero muito ajudar as associações de moradores a entenderem os mecanismos do plano diretor, aquelas ferramentas, o que é direito de preempção, que o cara não sabe. E aí eu falei assim, eu estou querendo dar um curso, assim, organizar uma coisa na Casa da Cidadania, tal. E ele falou assim, eu dou aula sobre isso na Estácio. E aí falou, a Ilka, eu falei, não, eu sei que a Ilka e a Karina, elas podem, então, assim, um fórum desse tipo, né, que reúna a população, a gente pode ter, inclusive, comissões de trabalho, porque isso a gente teve. Pode capacitar o no final do governo Gatacós, eu não estou falando de doença do governo não era bom, não estou discutindo isso, mas no governo Gatacós nós tivemos isso, um fórum, e a gente, para todos os conselhos da cidade, as entidades que representavam a população, a parte da sociedade civil, eram oriundas desse fórum. E aí não importa se são 7 conselheiros ou 9 em cada conselho, porque eles estão ali falando em nome de um grande conjunto que tem discutido isso e feito uma discussão qualificada, porque é isso, porque teve formação, porque teve gente e tal. E aí, então, para terminar, Cristina, por que isso é muito importante? Porque isso, inclusive, acaba com essa história de entra governo, sai governo, muda tudo, sai tudo. Não! As políticas públicas têm que ser perenes e tem que ser resultado do entendimento que há na sociedade.
Então, se o governo vai entrar, é para nos servir. O governo sempre é para servir a sociedade, né? Eles são servidores públicos, inclusive os políticos deveriam estar ali para servir. Então, se a sociedade civil tem uma coisa forte, organizada, que pode propor políticas públicas perenes, né? Nós vamos saber cobrar disso para não deixar o governo mudar, o governo para cá ou para lá, e isso ter um impacto negativo na continuidade das políticas públicas. Temos esses 5 minutos. Muito obrigado. 5h20. Deixa eu falar uma coisa vocês vão falar. Antes de despedir. Não, vocês vão se despedir, falar o que vocês quiserem. Se alguém tiver ainda uma perguntinha, a gente também fala. Mas, então, assim, essa sensação de que a gente trabalhar junto e retomar um caminho que já teve seria fundamental. O PV estava com essa coisa do Adriano. O Adriano fazia uma fala, que fosse uma fala que atraísse, mas já pode ser diferente. Então tem que discutir, se em vez de fazer só o Adriano falando, já faz um fórumzinho maior, né? Então acho que são passos a serem dados. Eu acho que a gente pode fazer daqui a 45 dias, para não ficar um negócio cansativo, e a gente continuar marcando as nossas práticas comuns, coletivas, em prol de alguma coisa. Queria só dar um recado para a candidatura Karina, e nós estamos lá no Conselho de Meio Ambiente também. O Conselho de Meio Ambiente vai ter a renovação da sociedade civil. É na Assembleia, no plenário de agosto, que é no dia 7 de agosto. E as inscrições vão do dia 5 de julho a 2 de agosto. E as entidades têm que se inscrever na Casa dos Conselhos. Vai sair o edital, vai ser, a gente está querendo que o Rogério, que é o coordenador da Comissão da Sociedade Civil, seja entrevistado aí nos jornais, quem tiver contato, para ele poder botar isso na rua, né, falando da necessidade das pessoas se inscreverem lá. E tem uma coisa interessante, por exemplo, só para uma coisa do regimento. Não são pessoas, são entidades. Foi na época da Bárbara, eu acho que a Karina ajudou, e outras pessoas. A sociedade civil, ela tem 13 vagas. Uma era destinada aos conselheiros, aos recicladores, cooperativa dos catadores. Isso está na lei desde 2006. Como eles não têm cooperativa, nunca teve um representante. Então a gente nunca, se a sociedade civil quisesse disputar no voto com o governo, nunca a gente ia fazer, porque a não ser quando o presidente é da sociedade civil, que teria o voto de Minerva, né? Mas esse não é o caso de um conselho. A gente quer discutir, ser consensual, não é para o pau Conseguimos comer. mudar isso? Conseguimos mudar? Não, aí agora está na Câmara um projeto de lei da vereadora Lívia. Que ótimo. E o Coruja disse para a gente que deve votar isso agora, antes da eleição. Então, talvez, mudando, em vez de chamar cooperativa, é cooperativa ou qualquer entidade dos catadores, porque eles têm uma associação. Eles têm, E aí, nas 13 vagas, a gente pode ter até 26 entidades da sociedade civil. A gente só vai ter 13 votos, mas a gente só pode ter 26. Por quê? Porque elas colocaram no regimento passado uma coisa que, recuperando a lei anterior, que era o suplente não precisa ser da mesma entidade, pode ser de outra entidade. Pode ser outra entidade. Do mesmo segmento. Então, são 3 vagas de associações de moradores. A gente pode ter 6 associações de moradores lá. Tem 2 entidades dos profissionais liberais. Hoje só é a OAB e... Qual é a outra? Não, a NAU não está. A gente pode vir como calma. Então, é essa mobilização que a gente precisa. Desculpe eu falar isso, mas era um recado que a gente tinha que dar aqui. Muito bom. E o Condema, se a gente conseguir, toda a reunião do Condema, que é a primeira quinta-feira do mês, vai ter um debate de algum tema. O tema passado foi a redução de risco, o pessoal estava lá e depois que o secretário apresentou, fizeram algumas perguntas que ele engasgou lá para responder, mas o nosso papel é esse mesmo. Mas eu acho E que esse nós vamos discutir um projeto Cidade Esponja. Eu acho que o secretário ele foi muito de Defesa está muito aberto. Ele está muito franco, está muito aberto. Foi legal. Não tenho e paciência. E ele apresentou bem. Eu acho que ele está nessa pegada. Ele apresentou bem. Mas é papel da gente cobrar que eles apresentem.
O término está com vocês. Deixa eu falar aqui uma coisa, Cristina, rapidamente. A Laís puxou um tema que eu estou achando que a gente tem que ficar muito atento ao nosso Código Ambiental 1 e ao desmonte das nossas proteções ambientais. Por quê? Pessoal, eu trabalho no Comitê Piabanha. O Comitê Piabanha preserva águas, qualidade de água, mas eu não acho que caiba ao órgão de tombamento federal tomar conta dos nossos rios. Tanto não cabe que não consegue tomar conta. E eu fui fazer uma entrevista e quase que eu apanhei dentro da minha instituição, porque eu falei isso. Eu acho assim, uma pena. É uma pena que o IPHAN esteja abrindo mão da proteção dos rios. Eu entendo perfeitamente que ele não consegue, porque ele não consegue mesmo, não consegue que nunca conseguiu. Temos aí um monte de tubo dentro do rio que nunca ninguém abriu o processo contra, temos muros de aviões que nunca ninguém abriu o processo, estação de tratamento ali na beira do... Enfim, porém me preocupa porque é um desmonte de uma proteção que a cidade tem. A APA está revendo seu zoneamento. Plano de manejo. Plano de manejo. Que é? Já tivemos reunião no Bonfim, tivemos reunião em Duque de Caxias, tivemos... Então, assim, nós também estamos no Conselho da APA, eu que eu. Então, assim, precisamos ter cuidado, do quanto nossa cidade está ambientalmente protegida de fato. Temos que estar atentos. Ao mesmo tempo. Temos que estar atentos, Porque, assim, se o IPHAN vai abrir mão da proteção dos rios, que já não faz, quem faz? Como deveria ser feito? Então a gente conta com a Secretaria de Meio Ambiente, a gente conta com o INEA, que a gente está vendo o que o INEA está fazendo na cidade nesse limpa-rio, gente. Que é o avesso da proteção ambiental, é o avesso. Não dá para entender o que está acontecendo, Cuiabá. Aquela obra do Cuiabá, Então, assim, com quem que a gente conta, de fato, na proteção ambiental, É uma coisa que a gente tinha que sentar e amarrar bem isso para a gente não ficar a pé nessa história. Quantos técnicos concursados tem dentro da Secretaria de Meio Ambiente no licenciamento ambiental? Eu não consigo lembrar nenhum. Flávio está se aposentando. Tem o Flávio, tem o Vitor. Eu tenho dois fiscais de atividades municipais. Tem um fiscal que é de meio ambiente, concursado, que é o geógrafo. O resto, cabide. Então, assim, quem conhece a nossa cidade, quem está pela nossa cidade nessa história, Eu não sou de Petrópolis, eu vinha para cá quando era garota, em 86 eu acabei vindo trabalhar aqui e tive meus filhos aqui, eu gosto da cidade, é qualidade de vida para mim, mas eu me questiono muitas coisas sobre a cidade. Eu pego o engarrafamento do Bini para o centro, gente. Agora, com esses empreendimentos, eu soube, essa semana me manda, no meu celular pipoca, Eu não dou cabo. Karina, descobrimos que a Sola vai fazer um empreendimento na Granja Dom Pedro, ali na beira do rio, que a gente está tentando entender aquele movimento de terra que está acontecendo ali, porque estão aterrando o terreno. Tiraram a terra de dentro do rio e aterrando. Tinha entulho de obra, tinha todo tipo de material que mandavam fotos para a gente que, em Correios. Numa curva ali de Correio. E aí a gente assim, o que está acontecendo? Por que estão aterrando? Não, é porque o limpa-rios tem que botar o entulho em algum lugar, tem que botar areia em algum lugar. E a gente está vendo um movimento estranho. E aí nos grupos internos lá de Correios, as pessoas estão falando, vai ser um empreendimento. Gente, cadê? Por que não... Tudo bem, mas as pessoas precisam morar. Eu acho que a gente precisa morar. Quando você fala assim, vai fazer um loteamento de rico, vai. Hoje o rico está comprando ali, ele vai se mudar e vai baratear o preço daquilo, quem sabe um dia eu posso chegar ali, porque ele vai comprar em outro lugar. E é assim que funciona a questão urbanística, mobilidade de moradia. Está tudo bem, entendeu? Agora não pode estar escondido. Por que está escondido? Por que não se fala o que vai acontecer ali? O que foi planejado para acontecer ali? Cadê o plano de mobilidade? Como é que você vai encarar? Gente, você gasta 1 hora e meia para ir do centro até Itaipava. 2 horas eu cheguei para chegar aqui hoje. Entendeu? Então, assim,
Como? Vamos fazer mais um empreendimento? Essa semana eu recebi do outro colega lá de Nogueira, do empreendimento de 600 casas. Ele falou, gente, já não dá para passar um carro do lado do outro, um ônibus não passa do lado do outro. Como é que vai ser quando tiverem mais 600 carros aqui, ou 1000 carros aqui? Né? Então, assim, vai fazer outro em Correias. Cadê a mobilidade disso? Cadê a transparência disso para o município? Eu não sou contra, eu acho que tem mais que construir mesmo, desde que de fato as pessoas morem. Mas a gente quer construir para trazer gente do Rio? Ou a gente quer construir para quem mora em Petrópolis e não tem casa? Porque os prédios fechados. Então, por que a gente consegue terreno para Minha Casa Minha Vida faixa 5 e não consegue para faixa 1? Né? E quando consegue é uma parede que custa o triplo a construção. Porque é isso que acontece em Petrópolis. Uma obra de um Minha Casa Minha Vida em Petrópolis custa o dobro, porque você tem que fazer a infraestrutura que é caríssima. Segurar morro, fazer aterro. Então tem um terreno lá no Cuiabá que é uma parede, tem um terreno em Benfica que é outra parede. Como é que você vai fazer Minha Casa Minha Vida ali? Ninguém falou do Estúdio Pacto de Vizinhança, que está 2 anos pronto. Então, nós temos uma lei parada também do Estúdio Pacto de Vizinhança. A gente está falando, Novaes, você estava falando... Novaes, você estava falando dos instrumentos do Estatuto da Cidade? Foi levado para a reunião do CRPD uma proposta de fazer um instrumento que cobre do cara que ele faça, o que ele fizer a mais, ele vai pagar ao município. E todo mundo achando a ideia maravilhosa. Quando as pessoas não conhecem nem quais são os instrumentos que existem e para que servem. Então, você tem que fazer um preparatório primeiro para as pessoas do CRPD, para saber, porque nem todos os instrumentos que estão no Estatuto da Cidade se interessam ao município. Entendeu? Então, assim, há de ser discutido isso. Você não pode levar, vamos propor isso aqui, vamos fazer uma lei para isso, mas cadê o subsídio disso? Né? Qual é a vantagem, qual é a desvantagem? Traga isso. Então, essas coisas a gente não tem clareza. E eu acho que é isso que a gente tem que lutar no município. É por uma transparência. Não vejo problema nenhum que se construa, eu gosto, porque eu quero morar, todo mundo precisa de morar. Hoje aquela casa vai sair cara, mas daqui a pouco ela vai baratear, a gente vai poder chegar lá. Mas não pode ser assim. E aí, terminando, eu agradeço muito o convite. Vou lembrar que a mais importante ideia do CRENAC para adiar o fim do mundo é lutar, resistir ao desencanto e reencantar a humanidade. É o que nós precisamos, é nos reencantar. Muito obrigada. Eu só tenho palavras a agradecer ao convite, né? Mais uma vez, e dizer que acho que esses debates são muito importantes. E assim, eu sempre falo em todas as reuniões, não tenho vergonha de falar isso, que vem de comunidade, que quando eu chegava em alguns lugares, a pessoa tem que saber o que é, tem que, né, participar para entender, né? Quando não sabe. Eu chegava e falava assim, meu Deus, o que eu vou fazer nessa reunião? Vamos falar em código, não sei o quê, não sei nada. Hoje, quando eu participo de fora, participo de várias coisas, porque eu fui aprender, e eu falo para o pessoal, é a única maneira de conseguir cobrar alguma coisa. Então, eu acho que a gente, enquanto sociedade, enquanto pessoas, só vai fazendo que as comunidades que nos ajude a cobrar alguma coisa, de qualquer um que seja, é tendo conhecimento. Se não, se capacitando. Então, a gente não consegue. O pessoal ficou muitos anos sentadinho na cadeira, porque eu não podia chegar ali, porque eu não tinha um crachá de doutor. Hoje, não. Eu sou a merendeira, a cozinheira, a faxineira, eu posso sentar aqui e debater o assunto que está sendo feito. Então, acho que só assim, eu acho que é a única maneira, a possibilidade de a gente conseguir, né? Vamos debater, vamos fazer mais fora, vamos se encontrar mais, o da sociedade, o fórum com o outro. Acho que cada um com o seu papel, cada um cedendo um pouquinho, se doando um pouquinho, a gente consegue dar as mãos e consegue cobrar alguma coisa para que a nossa cidade maravilhosa, que ela é linda, né? E a gente possa olhar lá na frente e falar assim, valeu a pena. Pô, já estou cansada aqui, mas deixei lá o legado dos jovens, né? Das novas que eu ainda mais jovem, e conseguimos mudar alguma coisa. A gente não vai mudar o mundo todo, não. Não vamos conseguir mudar Petrópolis inteiro. Mas quando a gente passar em algum lugar, pô, isso aqui eu bati em cima, consegui, eu acho que vai valer a pena pra gente. Eu acho que esse é o papel, que é a única maneira que a gente tem. Conhecimento. Não interessa se é cozinheira, se é faxineira, ela tem a oportunidade de estar sentada aqui, ouvindo e debatendo junto com todo mundo. Tá? E mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Tem que
contribuir, é isso. Tem que contribuir. Cada um com seu conhecimento. E a gente